Em Londres, no Museu Britânico, podemos apreciar em um imenso salão neoclássico uma fantástica coleção de esculturas em mármore que foram levadas da Grécia para a Grã-Bretanha em 1806 por um inglês chamado Thomas Bruce, conhecido como Lord Elgin. Daí vem o nome de mármores de Elgin. No início do século XIX, quando o Império Otomano dominava a Grécia, o Lord Elgin era embaixador da Inglaterra na Grécia e conseguiu uma autorização do sultão para remover as esculturas do Párteno e levá-las para Londres. Os mármores incluem esculturas que descrevem as batalhas entre os lápios e os centauros, bem como o friso, que decorava o rodateto exterior da cela. Esses mármores, que estão no Museu Britânico, representam mais da metade das esculturas sobreviventes da decoração do Párteno, isto é, 247 pés dos 524 originais do friso, 15 das 92 métopas, 17 figuras parciais dos pendimentos e outras peças isoladas. Atualmente, 2/3 dessas esculturas estão em Londres, 1/3 em Atenas e fragmentos em 9 outros museus, inclusive no Louvre de Paris, que alberga em uma de suas salas alguns deles. O friso do Párteno é de 438 a.C. e descreve em baixo relevo a procissão pantenaica que acontecia em Atenas a cada 4 anos. Essa procissão terminava com uma descrição dos deuses gregos sentados em banquetas de cada lado, com os serviçais ao centro. Acredita-se que seja a obra do escultor Fídias. As que ficam do lado leste descreve a gigantomaquia, ou seja, a luta entre os deuses do Olimpo contra os gigantes. As figuras das deusas são de uma graça espantosa. As do lado oeste descreve a amazonomaquia, ou seja, a batalha dos atenienses contra as amazonas. As do lado sul mostram a centauromaquia tessaliana, ou seja, a batalha entre os lápios, ajudados por Teseu, contra os centauros. No lado norte, que está muito danificado, mostra o saque de Troia. E por falar em saque, existe uma grande polêmica em torno desses mármores. Eles devem ou não retornar à Grécia? Eis a polêmica. Além do desgaste do templo, o Párteno começou a sofrer em 1687, quando foi acertado por uma bala de canhão oriunda de um navio da República de Veneza. A explosão quase o destruiu e os turcos passaram a usá-lo como fortaleza militar. Na realidade, os turcos nunca apreciaram esse monumento e foi por isso que o Lord Elgin obteve a autorização para levar muitas peças para Londres. Durante um ano, 300 homens retiraram os mármores, 56 peças e 19 estátuas, deixando feios buracos. Essas peças foram levadas, como eu falei, para o Museu Britânico. Certamente o Lord Elgin foi longe demais. Desde 1981, o governo da Grécia tenta recuperar os chamados mármores de Elgin, mas não obtém sucesso. Os gregos alegam que a Grécia naquela época era uma terra ocupada e que não pode aceitar que seu patrimônio cultural fosse vendido pelo invasor. Há quem diga que o Museu da Acrópole é o lugar dessas esculturas de rara beleza. Há quem diga que é a mais bela arte do planeta. Vêm as perguntas. Onde essas esculturas de mármores esculpidas no século V a.C., feitas para decorar o Párteno, templo da deusa Atena, devem ficar? Como devem ser mantidas e exibidas? A
Grécia deseja esses mármores de volta. Em 2009, os gregos inauguraram um moderno museu no sopé do Monte da Acrópole, no qual se localiza o Párteno, para abrigá-las. Eu me pergunto, onde estarão os deuses? Será que não desejam a volta da arte criada para ornar o templo? Estarão adormecidos? Certamente, ao acordarem, farão com que os frisos voltem a embelezar a morada da deusa Atena. A meu ver, para o bem do mundo, dos deuses e da arte, é a Grécia, e não o Museu Britânico, que merece abrigar os mármores de Elgin.